Meus amados e queridos irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje é culto, som. Hoje é culto de ensinamento. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, por gentileza, dentro do texto ou dentro do texto que nós estamos meditando, certo? Trabalhando com os irmãos. Na verdade, nós corremos para concluir logo esse ponto, mas nós temos tempo, né? Abra a tua Bíblia, por gentileza. Já fazem algumas semanas, para não dizer meses, que nós estamos aqui trabalhando de uma forma expositiva, esse do versículo 13 ao versículo 18 da carta de Tiago, no capítulo 3. Trouxemos o panorama da carta, falamos que Tiago ele trabalha vários problemas que existiam no meio da igreja, principalmente quando se fala do apóstolo Tiago, se foca muito na palavra que Tiago fala sobre a língua, não é? E nós mostramos aqui isso porque verdade é que tinha muitos que se diziam ser mestre. Muito obrigado, Val. Muitos que se diziam ser mestre e falavam como tagarela, porque eles queriam mostrar uma sabedoria e terminava matando o outro na fé, terminava exatamente criando dissensões entre os irmãos, terminava criando grupinhos, criando facções no meio do povo de Deus. Diz também que eles também tinham invejas, e invejas essa amargurada, certo? Então, havia uma grande rivalidade, não é? A gente vê muitas vezes em nosso meio, certo? Eu não vou tratar de outros trabalhos fora de nós, muitas vezes quer surgir isso no meio de nós, quem prega melhor, né? Existem aqueles que ficam avaliando a pregação do outro para depois estar arrumando pontos em que o outro deixou de falar, ou mesmo sendo um termômetro exatamente de aprovação. E isso é ruim. Por quê? Porque vai intimidar o companheiro, certo? Aquele que se esforçou, meditou, mas uns Deus dá mais, outros Deus dá menos. Uns têm condições de comprar livros, têm tempo de pesquisar, outro tem menos. Verdade é em que, mas cada um é útil no trabalho do Senhor. Você observa o apóstolo Paulo, ele escreve a maior parte aqui do Novo Testamento, é escrita por Paulo, certo? Não quer dizer que Pedro seja menos importante do que Paulo, certo? Não quer dizer que Tiago seja menos importante do que Paulo. Não quer dizer que Lucas seja menos importante do que Paulo. Não quer dizer que Apolo seja menos importante do que Paulo. Não quer dizer que o jovem e tímido obreiro Timóteo seja menos importante do que Paulo, porque Deus usa cada um na ferramenta que ele tem, certo? Se você se preparou melhor, Deus vai usar melhor. Ora, eu não vou para um tribunal, certo? Para um tribunal de júri, fazer defesa, certo? De um réu. Porque
eu não estudei, comecei o estudo, mas não concluí o estudo de direito, certo? E nem tampouco fiz a OAB. Existem pessoas que foram preparadas para isso, certo? Se dedicaram, estudaram, certo? Foram avaliadas e aprovadas. Eu não vou arrancar o dente de ninguém, nem tampouco obturar. Certo? De primeiro, quando a gente era garoto, tinha um dente de leite, né? Aí mamãe pegava uma linha, deixa eu gozar, e fazia assim, puxava e o dente saía, mas era um dente de leite, certo? Agora, já adulto, eu não vou pegar uma linha e arrancar meu dente. Eu tenho de ir para um profissional, não é isso? E esse profissional, ele vai avaliar se é melhor obturar, se é melhor extrair, se é melhor fazer um canal, enfim, ele vai dizer o que é melhor e a condição do bolso daquele que está sofrendo, certo? É bom dizer isso. Verdade é que cada um fique na vocação que foi chamado. O que nós encontramos aqui, exatamente, os irmãos tendo essa rivalidade. Alguns querendo ser mestres, começavam a falar como tagarela. Um certo dia, eu estava em uma das nossas congregações e deram um garoto para cantar, certo? E o garoto começou a cantar, primeiro subtonado, né? Mas Jesus está recebendo, glória a Deus. Primeiro subtonado. Segundo, daqui a pouco, o garoto começou a querer profetizar, fazer força para Deus lhe usar, porque tem gente que Deus usa e tem outro que faz força para Deus lhe usar. Aí fazia. E eu atrás sentado. E daqui a pouco deixava lá o playback cantando e. Eu me levantei e disse: tá bom. E nada de chia aqui. Tá bom. Certo? Quer dizer, querendo ter o dom de profecia, coisa que Deus não lhe deu. Certo? Cada um fique na posição que foi chamado. Depois ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu posso cantar em outras igrejas? Eu disse: meu filho, vá ler a Bíblia. Porque quer fazer movimento. Quer dizer que Deus usa. Vá ler a Bíblia. Depois que você lê a Bíblia, certo? Estudar, se dedique ao estudo, para amanhã você ter uma profissão, certo? Vai estudar. Eu acho que você lendo a Bíblia será melhor do que você cantando. Porque o cantar, eu acho que Samuel e Pedro é muito bom acompanhando. Mas tem pessoa que diz assim: mas pastor, fulano para acompanhar é tão difícil, pastor. Mas ele ainda fica ali tentando acompanhar. Vamos lá. O que nos chama a atenção é que precisamos entender, amado, e escute só, e cada um de nós temos um talento. Não me coloque para falar para as crianças, chamar a atenção das crianças, que eu não tenho talento para isso. Para isso, Deus chamou a tia Lenira. Deus chamou a tia Andressa. Andressa? Está ali ajudando. Deus chamou outras tias para estar aqui trabalhando. Certo? E as crianças ficam assim, irmão, atenta assim ao que está falando. E eu digo: meu Deus do céu, conseguiu prender a atenção das crianças. Então, para cada um, Deus deu um talento. Desenvolva ele. O que nos chama a atenção é que a igreja sofria exatamente com esses que falava como tagarela. Aí ele fala sobre, pede para mostrar sabedoria e inteligência. Perguntou se ele tem, mostre-me na vossa mansidão de sabedoria, certo? No seu condigno proceder, certo? Nas suas obras, mostre isso, certo? Mostre isso. Um certo dia, irmão, um certo dia, eu estava em um dos cultos de doutrina que papai disse assim: leve pai para tal congregação.
certo? Pastor Severino Flor. E eu peguei exatamente o carro, o papai tinha um Fusca, e eu peguei o Fusca e fui levar a vovô para aquela igreja. E vovô ali começou a ensinar a palavra, eu sentado lá embaixo, ouvindo, e daqui a pouco alguém se levantou para profetizar. Vovô educadamente ouviu, certo? Ouviu, depois continuou a palavra. Quando ia voltando para casa, eu disse, vovô, o que o senhor me diz sobre a profecia que o irmão entregou? E vovô me disse assim, eu não conheço o irmão. Ah, vovô, o senhor não conhece o irmão? Quer dizer que Deus não usou? Ele disse, meu filho, eu não conheço o irmão. E se calou e foi embora. Eu, eu não sei o comportamento e se aquele irmão realmente tem uma boa conduta para dizer que Deus está usando ele. Porque o que nós estamos vivendo, amados, são momentos em que, tempos em que você vê um mentiroso, vê um enganador, vê um usurpador, vê uma pessoa que fica pegando dinheiro emprestado e não devolvendo, comprando e não pagando, aí quando chega na igreja, dá aquela rajada de línguas estranhas, e você dizendo, Deus está falando, vá primeiro pagar quem você deve, tenha um bom procedimento, para depois eu estar acreditando no que você está me dizendo. Porque se deve olhar primeiramente para os passos. Não é o que os outros falavam, porque o que nós estamos vendo são na rede social e dentro da igreja, pessoas querendo destruir a reputação do outro. E inventa a história. Não é nem o que aquela pessoa é, não é nem o que aquela pessoa diz, mas como não foi com a cara dele, aí começa a inventar coisa e aquilo vai se tornando, querendo que se torne uma verdade no meio do povo para desmoralizar o outro. Mas o salmista, ele disse no Salmo de número 1, o ímpio não prevalece no juízo, e nem o perverso na congregação do justo. Olha lá, o ímpio não prevalece no juízo, e nem o perverso na congregação do justo. Ele não diz assim, não vai entrar. Ele diz que não permanece. Ele entra, ele se acomoda, ele galga a posição, ele galga a confiança, mas ele vai revelar exatamente quem ele é. Por isso que Tiago, ele diz aqui, vamos aqui agora entrar. Por isso que Tiago, quando chega no versículo 17, ele nos incentiva a buscarmos a sabedoria do alto, que é aquele que tem Deus. Nós falamos a semana retrasada, porque a semana passada foi congresso de mulheres, a semana retrasada, e nós falamos, versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Falamos aqui sobre isso. Depois disse pacífica. Aí ele vem falando 7 virtudes que revelam a pessoa sábia. E olha, amado, e isso daqui é para quem tem Cristo na vida. Isso aqui é para quem já teve a sua vida transformada. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que precisamos entender exatamente que o homem natural não consegue alcançar isso aqui. Mas aquele que tem Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é movido pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai exatamente como o Espírito Santo de Deus lhe ordena. Ainda que falhemos, porque somos falhos, mas logo o Espírito de Deus nos repreende. E nós, papai dizia que
todo carro tem marcha ré. E nós aplicamos a marcha ré e passamos a caminhar pelo verdadeiro caminho. Amém, amados? Tiago, ele diz que a sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, a sabedoria que vem do alto é indulgente. Vamos ver aqui o que é isso que Tiago está falando. É o tolerante, compreensivo, moderada. Observe que é um adjetivo usado para descrever uma pessoa compreensível, tolerável, tolerante e disposta a perdoar ou a desculpar facilmente o erro, as falhas e o fracasso do outro. Eu pergunto aos amados irmãos, veja só, porque a questão do perdão, amados, isso deve ser exercitado. Isso é exercitado. Perdão é exercitado. Se você não exercitar o perdão, você nunca vai conseguir perdoar. Mas para isso, precisa ter Cristo na vida. Porque o homem natural diz logo assim: eu tenho razão. Eu tenho razão. E na minha razão, eu não dou meu direito a outro. Mas foi fulano que errou. A razão é minha. Aí fulano vem lhe pedir perdão. Aí você dá um show. Porque fulano veio lhe pedir perdão, fulano errou e veio lhe pedir perdão. Essa não é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto tem facilidade em perdoar. Porque nós observamos que ter sabedoria exige de cada um esta virtude de ser compreensível com as pessoas, com o outro. Você já pensou em uma pessoa impaciente? Saber dar tempo ao tempo? Existem problemas, amado, que o pastor não resolve. E se ele for resolver, dá problema mais ainda. Existem situações que você não vai resolver. Mas muitas das situações o tempo revela. Eu fui agora a São Paulo, escuta só, foi eu, pastor Abimael Magbis e pastor Aminadab. E nós tínhamos uma audiência, uma reunião com o pastor, com o nosso pastor, José Wellington da Costa Júnior, pastor presidente da CGADB. E quando eu cheguei no hotel, eu disse ao pastor Aminadab, eu não sei ainda como eu vou começar a conversa com o meu pastor. E pastor Aminadab disse, rapaz, eu estou pensando aqui para até te dar uma palavra e eu também não sei. Pastor Abimael olhou, ficou calado, olhando e nós conversando ali no hotel. Peguei no sono, fui dormir. 4 horas da manhã, 4h30, quando eu me levantei, pastor Aminadab já estava de joelho, dobrei meu joelho, pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria, amados. Porque um dia eu disse ao pastor Aminadab, e olhei para ele e disse assim, tudo que acontece em nossa vida, não é nem eu nem tu. Primeiramente, Jesus. Segundo, papai sobre fazer bons relacionamentos. Quantas vezes estou conversando com o evangelista Arthur, e ele diz, seu pai, pastor, certo? Isso porque deixou uma semente plantada e soube fazer amizade como um homem de Deus e como um homem que viu fazendo negócio. Escuta só. E até então ali não tinha o que falar. Meu Deus, como eu vou entrar? A conversa, o diálogo. E chegou o momento, quando o pastor Gessé Santos, que vai estar conosco agora em novembro,
Disse, pastor Mael, o pastor está lhe chamando. Vamos, pastor Abimael Magbis, pastor Abinadab, vamos, o pastor está chamando. Vamos logo que está marcada a audiência, tem de ir logo. Aí fui, recebeu muito bem no gabinete, e ele começou a conversar, e a palavra que Deus me deu foi essa. Escute só, escute o que eu vou lhe dizer. A palavra que eu iniciei foi essa. Muito obrigado. Muito obrigado, porque há 15 anos atrás, quando eu perdi meu pai, no momento de maior dor que eu sofri com a minha família e a igreja, que fui jogado fora da convenção, que eu fui apresentado nos braços. O Senhor não me jogou fora. Escuta só. O seu pai não me jogou fora. Minha gratidão. Fazem 15 anos que meu pai partiu. Escuta só. Porque ando falando asneira no Brasil. E eu disse a ele, faz 15 anos que meu pai partiu. 15 anos que eu estou lá no Ministério de Goiânia. Mas chegou o tempo de eu vir conversar com o senhor, porque eu esperei primeiro o tempo, Deus e o tempo falar por mim. Por isso que eu estou hoje aqui no seu gabinete. Existem problemas, amado, que você não pode resolver. Existem situações que, se você for falar, se você for resolver, aumenta o problema. Espere. Deus e o tempo agir por você. Você pode dizer ao seu irmão, você não pode tudo. Tenha medo não, diga, você não pode tudo. Existem coisas que o tempo fala por você. E o Deus do céu, que tem um comando do tempo e da minha vida, ele age também no tempo. Rabacamaná, bacarabachoriminara, baíca, manarabacoriminai. Eu estou dizendo aqui como uma experiência. De nada estou arrependido, amados. De nada. E para mim, tudo está dentro do projeto de Deus. Agora, eu passei, sofri, chorei, mas digo como disse o cantor Estevão Jacinto. Inclusive, liguei até hoje para ele. Se ele gosta de me ouvir. Eu liguei para ele, ele não atendeu minha ligação hoje. Talvez ele esteja ocupado, esteja no culto dele, mas eu não esqueço dele, não. Olha lá, cantar aquele hino que diz assim: olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha eu aqui. Amém, amados. Amém. 15 anos. 15 anos, certo? Que Deus guardou o nosso pastor, fundador desse ministério, certo? E nós estamos aqui trabalhando para Jesus e o trabalho tem crescido e agradeço aos meus companheiros, agradeço à igreja, certo? Que tem entendido, certo? A chamada de Deus na nossa vida. Vamos aqui. Então, observamos que a pessoa sábia, a pessoa que tem sabedoria, e na sabedoria vem a compreensão, é uma pessoa moderada, uma pessoa tolerante, uma pessoa indulgente, ela sabe dar tempo
ao tempo, certo? Por isso que, permita por gentileza, por isso que muitas vezes você vive uma vida complicada, porque muitas vezes você quer resolver o que você não sabe e não pode resolver. Deus fala, irmãos. Deus fala por nós. Deus age por nós. O grande sábio Salomão diz: há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de amar, tempo de aborrecer. Tudo tem o seu tempo. E Deus, ele tem o controle do tempo. Aleluia. Então diga comigo, eu vou permanecer nas mãos do Senhor. Existem situações que precisamos nos posicionarmos, certo? Existem situações que precisamos nos posicionarmos, certas decisões, certo? Agora, tem situação que o tempo se encarrega, ou o próprio Deus ele responde por nós. O apóstolo Paulo perdeu um companheiro porque ele não usou não foi indulgente, não foi compreensível, não foi paciente, não foi moderado. Abre a tua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu não gosto muito desse número, não, mas eu não posso rasgar ele da Bíblia e ninguém é dono dele, certo? Capítulo 13, e vai para o mesmo versículo do mesmo número, 12 mais 1, 13. Glória a Deus. Aleluia. Mas ninguém é dono dele. Vamos lá? Capítulo 13, versículo 13 diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Observe que, se você vai ler aqui exatamente essa viagem missionária, falar todos ali juntos, e disse, Paulo diz, nós iremos para tal canto. Aí João Marcos diz, não, eu vou voltar. Tu vai deixar a gente? Eu vou voltar. E ele voltou, pregou o evangelho, falando de Jesus e tal. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, aí abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, e o versículo de número 17, 37, 37, 38, 39 e o 40. Vê só o que é que diz aqui. O 37 diz, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele, a Panfilha. Não houve, não, a Panfilha não os acompanhando no trabalho, certo? Em parte, Paulo tinha suas razões, certo? Alguém que me abandonou no ministério, alguém que me abandonou no trabalho. Agora, como foi esse abandono? Vamos lá. Houve entre eles tal desavença. Em outra tradução diz contenda, bate-boca. Houve entre eles tal desavença de uma maneira tão forte que vieram a separar-se. Então Barnabé pegou João Marcos e começou a navegar para Chipre. Veja, Paulo, ele dizendo, olha, João Marcos não vai conosco. João Marcos o abandonou e disse, ele não vai conosco. Por ele não aceitar, Barnabé diz, deixa aí, Paulo. Não vai. Então, tu vai só que eu vou com João Marcos. Paulo disse, vá.
Escuta só, versículo de número 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça pelos irmãos a graça do Senhor. Observamos que houve ali um problema, certo? Em que Paulo, ele não soube tolerar. Houve lá uma situação, Paulo guardou, ele vai nos abandonar e ele não vai conosco. Para esta atitude, Paulo não quis mais esse discípulo lhe acompanhando em sua viagem missionária. Por um lado, Paulo tinha seus motivos. É a mesma coisa de eu estar indo para uma congregação, alguma coisa lá, o pneu do carro baixou, aí o companheiro que está comigo vê alguém passando, ele diz assim, pastor Mael, fica aí que eu vou embora. Deixou eu só. Por um lado, Paulo tinha seus motivos. Como é que você veio comigo e me abandona? Tem seu motivo. Mas no evangelho, amados, o tolerar, essa parte, precisamos ter. Não estou falando de traições. Não estou falando de mexer com a autoridade espiritual. Aqui não estás falando exatamente em desmoralizar a autoridade do outro. Paulo, ele perdeu um companheiro porque não foi tolerante. Observe, mas ele perdeu porque no evangelho o tolerar estas coisas aqui se faz necessário, principalmente quando nos lembramos o que Deus fez ao nosso favor. Eu pergunto aos amados irmãos, quem aqui merecia o favor de Deus? Quem aqui merecia o perdão de Deus? Essa posição que você assumiu no trabalho do Senhor Jesus, você merecia isso? Nenhum de nós éramos dignos de nada. Mas Deus nos teve por fiel, chamando para o santo ministério. Nos convertemos, o evangelho entrou, aceitamos a Cristo. Cristo perdoou os nossos pecados e nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amados? Mas Paulo, por um lado, tinha motivo, por outro, não, porque se trata aqui do evangelho. Observe que o que não podemos é tolerar pecado. Pecado não se tolera, certo? Mas existem exatamente algumas situações que, em termos dessa parte aqui, em que Paulo tratou, em que Paulo ele sofre mais adiante, porque abre a tua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vê só. Vê só o que é que Paulo diz. 2 Timóteo, porque, amado, escuta só. Tem gente que não consegue manter uma amizade. Já percebeu isso? Você abre muitas vezes a rede social, seja lá qual for, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, tem mais? Já falei? É tanta coisa que tem por aí, certo? Tanto aberto como livre, certo? Em que você abre lá e fulano, aí vez em quando alguém pega a coisa e estoura aquele coisa que solta um bocado de papel. Como é que chama o nome daquilo? Hã? Hã? E ninguém vai jogar roleta aqui, menino. Para com isso. É um que joga aqueles panfletos e pá, estoura. 10.000 seguidores, 10.000 amigos.
cento e poucos mil fã virtual. Mas pessoal, presencial, nem a mãe dele, ele consegue ter paciência com ela. Estamos vivendo o mundo da fantasia nas redes sociais. Parece que é aquilo mesmo e não é. Principalmente, vou trazer para o nosso meio, certos pregadores. Quando alguém me chama para pregar lá fora, eu digo, eu não sou pregador. E sou um passarinho abarrancado. O passarinho abarrancado, certo? Eu já criei muito, mas um dia que eu passava 1h30 cuidando de passarinho, evangelista Arthur. Limpando, ajeitando, botando comida. E um dia eu estava nesse trabalho, aí uma voz me disse assim, isso é um atraso. Eu parei e disse, isso é um atraso. Pronto. Começou, sai. Um dia desse, ainda preso com 2, aí encontrei o irmão, rapaz, tu quer esse passarinho? Aí eu ia dar um, a mulher fez, dê os 2, minha filha, vai. Eu disse, mas rapaz, é ele que me acorda, mas dê, meu filho, dê, para não lhe atrasar mais. Glória a Deus. Então, observamos, irmãos, em que dei tudinho, certo? É um atraso, porque você prender quem era para estar livre, não fez nada para estar preso. Não é, irmão? Fica preso ali, né? E o avó, e foi o Espírito Santo de Deus que me repreendeu. Disse, isso é um atraso. Quer dizer, está te atrasando. Em vez de tu estar meditando, estar lendo a palavra, estar orando, tu está aqui fazendo esses negócios. Por isso que devemos ter cuidado. Mas vê aí, Paulo. E tem gente que não consegue manter a amizade. Mas vê o que é que Paulo diz. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz assim. Paulo preso, certo? Aí diz assim, olha, só Lucas está comigo. Paulo, ele era duro, irmão. Paulo, ele não era maleável, não. Viu? Paulo, ele era da linhagem dos fariseus. Era. Aí ele diz aqui, olha, só Lucas está comigo. Aí diz assim, olha, toma Marcos, toma João Marcos, que ele não queria. Traz ele. E traga-o comigo. Porque me é muito útil para o ministério. Amados, escute só. Isso eu aprendi do pastor Isaac, do pastor Zé Flor, que ministério, principalmente na posição que exerço, eu não faço só. A dirigente do Círio da Senhora, a senhora faz só o do Círio da Senhora? Não faz. O embaixador do rei aí, vocês fazem só? O dirigente faz só? Não. As irmãs aqui, quem tá aí, tá a irmã Darlene, né? Priscila não veio hoje. Tá com a virosezinha. Faz só o trabalho? Não. O diácono Val, o senhor faz só o trabalho? Diácono Fábio, faz só? Faz? Messias dirige a escola dominical. O senhor faz só o trabalho lá, meu amigo? Faz não. Samuel Coates. O senhor sabe tocar violão, sabe tocar contrabaixo, sabe bater bateria, sabe tocar teclado, que eu já vi. O senhor faz só estudinho? Não faz. Então diz ao teu irmão aí, me ajuda. Você é útil neste ministério. Diz a ele, me ajuda. Você é útil nesse ministério. Aleluia. Agora, para isso, precisamos ser moderados.
Porque tem um aqui, tem uns que estudou e é polido, mas tem outros que é grosso, feito papel de embrulhar prego. Um certo dia eu estava no gabinete, chegou um obreiro e disse: bota outro lá que eu não vou para lá mais não. Aí tinha um obreiro comigo: você fala assim com o pastor? Eu disse: deixe ele. Porque com o obreiro, quem trata sou eu. Deixe ele. Você quer repreender o obreiro na minha frente? Deixe ele. Se você fizer falasse assim, eu ia entender que você estava fora de si. Você está sem juízo. Mas o irmão é um cortador de cana. O que ele conhece é isso mesmo. Meu irmão, tem paciência, rapaz. Jesus vai mandar uma pessoa para lá. Tem paciência, viu? Mas o senhor vai ver, pronto, vá para lá mais não. Fica aqui comigo. Amanhã vai outro para lá. Pronto, resolveu. Aí passou o tempo. O senhor não quer mais me dar a congregação? Não, rapaz, estou esperando o tempo. Tem paciência, rapaz. Fica com raiva de mim, não. Aí quando chegou o tempo, disse: tu vai para tal congregação? Eu vou, meu pastor. Pronto. Tá lá trabalhando para Jesus. O trabalho tá uma bênção e Deus vai nos ajudando. Amém, amados? Porque no trabalho do Senhor, se não tiver paciência, em vez de você juntar, enxota as pessoas. Escute só. Por que é que muitas pessoas aceitam a Jesus e alguns não quero ir mais não? Porque muitas vezes tem irmão que são santarrão, certo? Jesus manda ser santo, não é santarrão não. Santarrão demais, certo? Aí vem, graças a Deus que você tem dinheiro para fazer aquela roupa que vem arrastando a rua, que a prefeitura não precisa nem varrer, você vem varrendo tudo. Graças a Deus por isso, e não deixe de usar seu vestido para rir na rua, não. Mas aquele que aceitou Jesus, às vezes o guarda-roupa dele é camisa sem manga, né? É uma roupa não muito composta. O que é que a gente vai fazer? Abraçar. E você que está incomodado, vá ali na rua. Não compre roupa de chita, não. Compre roupa boa e dê a ele. É isso que faz os crentes. Amém? Não é jogar para fora, não. Devemos abraçar. Eu já disse aqui aos amados irmãos que eu choro e é como que um dos meus membros é amputado quando eu perco um membro na igreja. Sai porque quer, mas eu faço de tudo para não sair. Fica aqui, rapaz, perto de mim, rapaz. Ah, eu não estou gostando mais do senhor, não, mas eu gosto de tu. Depois tu gosta de mim. Às vezes tem as pessoas chegam para mim, pastor, eu não gosto de você, mas depois gosta. O gostar é um exercício, certo? O amar também. O pastor Josué Gonçalves, ele diz que as grandes montanhas são formadas por pequenos grãos de areia, certo? Então, a tua amizade vai em você tolerar algumas coisas. Não é fazer acordo com o pecado. Agora, tem gente aí fora, irmão, que é muito, né? Eu conheci meu amigo, que eu cheguei um dia numa igreja, ele pregou que eu disse assim: ninguém vai para o céu, não. Quem habitará no santo, no santo templo? Meu amigo foi pau de dar em doido. Eu fiquei assim olhando e digo: Jesus, o homem é cheio mesmo. Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Será que eu vou para o céu mesmo? Tô dúvida. Olhei assim e ele era um pastor presidente. 10 anos passou presidindo. 7 anos em adultério. Tá, tanta dureza. Tá vendo? Porque todo caroço estoura. E aqui, escuta só, as horas já passou. E aqui, o trabalho não é meu, não. É de Jesus. E somos servos. Escuta só, irmão, escuta só.
O trabalho é do Senhor Jesus, nós somos servo, certo? E vamos fazendo o trabalho do Senhor Jesus com alegria. A Bíblia diz: não peque, que Deus não tem acordo com o pecado. Agora, se você pecar, vá ao advogado, que é Jesus. Ali tem doutor Adiqueles, mas doutor Adiqueles não advoga pecado, não. Quem advoga é Jesus. Amém? Amém? Recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Jesus é perdoador. Agora, não viva na prática do pecado. Porque você viver na prática do pecado, aí você já não está liberto. Precisa estar Jesus se libertar. Amém, amados? Agora, vamos abraçar, colher. Eu pergunto, uma pessoa que não tem paciência, ele é um ganhador de alma? É não, irmão. É não. É não, é não. Viu? Porque precisa ter paciência. E Deus, ele nos deu o espírito de sabedoria que vem do alto. Deixa ele trabalhar na tua vida. Deixa ele guiar os teus passos. Deixa ele fazer o que você não pode fazer. E você vai ver, você vai dormir bem, porque você está dizendo, isso é com Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que o rei Ezequias ficou apavorado quando recebeu as afrontas de Senaqueribe. Aí quando ele leu a carta, ele disse, epa, a carta ele mandou para mim, mas o endereço está errado. Ele afronta aqui a Deus, vou procurar o profeta. Aí quando entregou o profeta, ele disse, olha, veio para mim, mas o endereço foi errado. Olha aqui, olha o que é que diz. Aí o profeta aí disse assim, por essa, nenhuma flecha vai cair na cidade. Ele voltou por um caminho, mas volta por 7. E quando chegar na casa dele, eu mato. Pronto. Aí começou. Aí Ezequiel disse, opa, isso é com Deus, já não é mais comigo. Aleluia, ele veio, afrontou, e lá vai, e pá. Aí Deus mandou um anjo só. Um anjo, um anjo, um anjo. E naquela noite, em uma só noite, matou 187 mil, 180 e pouco mil assírios. O rei pegou o cavalo dele e correu para casa. Quando chegou em casa, segundo o Frau José, certamente chegou doente. Aí o filho, olha, matou e fugiu. Disse: eu quero ninguém doente aqui, ó. Toma aqui, ó. Pá. Mas tudo isso, Deus, ele defende a causa do justo. Confie, vamos confiar mais no Senhor. Decline a tua cabeça, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. E ajuda-nos a permanecer firme nos teus caminhos, em o nome de Jesus. E todos dizem: a tua palavra